Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos de volta com um estudo que estamos fazendo aí todas as quartas-feiras, uma série de mensagens muito abençoadas para o seu coração. Mas antes de entrar aqui na mensagem, só lembrando a você aqui de Ariquemes, da região de Ariquemes, posso falar assim, porque no próximo sábado eu estarei subindo o monte, juntamente com os pastores da região, com os obreiros da região, os obreiros aqui de Ariquemes. Estaremos subindo o monte ali, apresentando a Deus os pedidos, projeto de vida, os votos que as pessoas fizeram nesse mês de dezembro. Se você ainda não trouxe o seu projeto de vida, traga até sexta-feira. E o seu voto, se já quiser cumprir também, pode trazer até sexta-feira, ou depois, né, que é como nós fomos combinados, esse voto até o final do mês. Então, só avisando você de Ariquemes para vir trazer o projeto de vida, para que nós possamos subir ao monte e levar ali e apresentar diante de Deus, tá bom? O estudo de hoje está aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vou apenas ler aqui os outros tópicos a fim de revisão. Então está aqui em Filipenses 3,12 que diz: não que já a tenha alcançado, ou seja, nós temos que ter uma insatisfação santa, nós não podemos se conformar com a nossa conduta, mas temos que buscar cada dia mais melhorar. E aí ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo aqui é o tema de hoje, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, a importância da prioridade de uma coisa. Paulo não está dizendo que nós temos que fazer só uma coisa, mas ele está dizendo que nós temos que priorizar uma coisa, dar prioridade. E que prioridade é essa? A busca, a comunhão, a vida com Deus é prioridade. Nós não podemos deixar para segundo plano a vida de comunhão com Deus. E aí ele continua, e é que, esquecendo-me, ou seja, aí vem o terceiro tópico, esquecer o que atrapalha no presente, esquecer coisas que influem no nosso até futuro, atrapalhando negativamente. O passado ele só é útil quando serve como lição, o passado só é útil quando ele serve como um testemunho de exemplo de vida. Aí sim a gente podemos usar o passado. Ele diz, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E o tema de hoje é no versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo, é o tema de hoje. Prossiga. O termo prosseguir, o verbo prosseguir, ele denota um intenso esforço para algo. Esforço para quê? No caso aqui, Paulo fala para o prêmio da soberana vocação. No caso, a salvação eterna, o chamado, aquilo que Deus nos colocou para fazermos. Então ele diz, é preciso que nós venhamos prosseguir. Prosseguir é o ato de continuar. Prosseguir é o ato também de perseverar. Então é importante a gente não só começar, como muitas pessoas começam, e começam tantas e tantas coisas. A pessoa começa, tem gente que começa academia, começa a fazer curso, começa a estudar, começa muitas coisas, mas infelizmente elas não conseguem concluir. Por quê? Porque ela tem dificuldade de prosseguir, ela tem dificuldade de perseverar, de permanecer, de continuar. Isso requer paciência, isso requer mansidão, longanimidade, requer os frutos do Espírito Santo e a firmeza da própria pessoa. Interessante que lá no livro de Oséias, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 6, versículo 3, muito conhecida essa passagem bíblica, mas cai bastante aqui nesse entendimento, ajuda bastante aqui para nós. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, há pessoas que começaram a conhecer o Senhor, mas não prosseguiu nesse conhecimento, na intimidade, na comunhão. Tem pessoas que até aceitaram a Jesus, mas pararam por ali, não foi para o batismo nas águas. Tem pessoas que aceitaram Jesus, batizaram nas águas,
Mas parou por aí, não foi num intenso esforço da sua parte buscar um batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que aceitaram Jesus, batizaram nas águas, e tem casos até de ser batizado no Espírito Santo, mas não foi além de buscar qual o meu chamado, o que o Senhor quer de mim na tua obra, no teu reino, sabe? O que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Não pararam. São apenas um simples membro, ou seja, a pessoa às vezes foi batizada no Espírito Santo, tem um dom de Deus, recebeu um dom, um talento de Deus, e não sabe, não despertou para esse dom. Por quê? Porque ela não prosseguiu em conhecer, em saber, nessa intimidade, nessa comunhão, para que ela pudesse despertar para algo muito maior na vida dela. E aí é importante a gente guardar essa questão de prosseguir, de avançar, de ir além, porque nós estaremos nos aprofundando ainda mais no conhecimento do Senhor. Agora, eu quero só, para encerrar aqui o estudo de hoje, citar mais uma passagem bíblica, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, onde Jesus diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? E aí ele diz: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e a não pôde acabar. Quer dizer, por que essa referência bíblica? Que é o problema de algumas pessoas de começar muitas coisas e não terminar. Ou seja, para mim começar algo, eu não posso começar de qualquer jeito, eu não posso ser precipitado, não posso dizer sim para tudo. Eu tenho que calcular, eu tenho que pensar, eu tenho que sentar para me ver se eu vou conseguir dar conta daquilo, ou daquela oferta, ou daquela proposta que estão colocando diante de mim. Eu não posso querer abraçar o mundo e querer fazer tudo, e aí eu vou começar muitas coisas e vai ficar aquela frustração de começar e não terminar, porque é frustrante você não terminar nada. É frustrante as coisas ficarem pela metade. Você já ouviu falar do projeto inacabado? Ou seja, a pessoa está cheia de projetos inacabados, que não conclui, que não termina. Então é preciso sentar. E detalhe, essa referência, o contexto, Jesus estava dizendo a respeito de seguir a Ele. Ou seja, até para seguir ao Senhor Jesus, não se deve, não, eu quero, não, eu vou, Não, pense, você está disposto mesmo a me seguir? Você está preparado a pagar o preço por me seguir? A gente não pode pressionar quem quer que seja a entregar a vida para Jesus se ela não tiver consciente dessa entrega, né? Se ela não tiver consciente do que ela vai ter que renunciar, abrir mão por conta da entrega ao Senhor Jesus. Então, aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, requer uma cruz que tem que carregar, que é a renúncia do eu, que é a renúncia da carne, a mortificação da carne, e isso é muito difícil de algumas pessoas fazerem. Eu, desde criança, andei pelas igrejas evangélicas, e muitas vezes eu ouvi o apelo dos pastores dizendo: venha, aceita Jesus. Até, de alguma forma, alguns pastores buscavam ser intensos naquele apelo de até ameaçar: olha, aceita Jesus hoje, porque amanhã, não sei será que você vai estar vivo? Tipo assim, de alguma forma causavam uma espécie de terror, né, para as pessoas irem aceitar Jesus. E eu resisti por um tempo, porque eu olhava para as pessoas que aceitavam Jesus na época, devido a esse apelo. Eu não digo todas, mas principalmente os jovens da minha época, aceitavam, talvez pelo apelo, pela pressão, e pouco tempo depois já estavam no mundo de novo. E eu falava: não, se for para mim um dia aceitar Jesus, eu quero aceitar e nunca mais voltar atrás nessa aceitação. Então, prossiga. Começou algo? Prossiga. Mas pense antes de fazer algo, calcule, sente. Agora, quando decidir, vá até o fim. Seja firme e fiel em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje da nossa série que estamos fazendo durante todas as quartas-feiras. Espero ter ajudado você em nome de Jesus.